Olá, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal que eu tô aparecendo aqui para falar sobre um assunto. Eu queria deixar um recadinho antes de começar. Esse vídeo aqui é para as mulheres casadas, tá? Vai ser direcionado para as mulheres casadas. Se você não for uma mulher casada, esse vídeo não vai fazer sentido para você. E antes de começar o assunto de fato, eu vou pedir para que você deixe um joinha aqui nesse vídeo e que você se inscreva aqui também no canal para ajudar esse canal a crescer e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Faz um tempo já que esse assunto tá martelando aqui na minha cabeça. Para quem não sabe, eu sou terapeuta especialista em autoestima. Eu atendo várias mulheres com diversas queixas no dia a dia e tem esse assunto em específico que eu me identifiquei muito, comecei a perceber nas mulheres que eu atendo, que é a questão da autocobrança excessiva das mulheres que são casadas. Isso aconteceu comigo também. A gente tem uma cobrança interna muito grande de que a gente precisa fazer tudo impecável. A gente precisa ser uma boa dona de casa, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional, se tiver filho, ser uma boa mãe. Então é como se a gente tivesse algo dentro de nós que fica o tempo inteiro ali martelando, uma vozinha dentro da cabeça dizendo que a gente precisa ser perfeita em tudo, que a gente precisa deixar a casa impecável, que a gente precisa ter comida fresca todos os dias, que a gente precisa ser uma excelente esposa, que a gente tem que ainda ser uma ótima profissional. Então é aquela sensação de que tem que estar fazendo malabarismo com vários pratos, equilibrando um monte de coisa para ser uma mulher bem-sucedida, para ser uma boa mulher. Eu, antes de casar, como eu sou terapeuta há um tempo já, antes de me casar eu pensava, não, eu já sei de todas essas coisas, né? Quando eu casar vai ser diferente. Eu vejo minha mãe fazendo isso, mas quando eu casar vai ser diferente. Por mais que eu seja terapeuta, por mais que eu tenha muito conhecimento sobre o comportamento humano, eu ainda assim caí nisso. Ainda assim, essa vozinha interna aqui do meu inconsciente veio me falando como se eu precisasse dar conta de absolutamente tudo. E as mulheres casadas vão me entender, porque a gente vê muitas vezes os maridos que chegam do trabalho, enfim, tem o domingo ou sábado, enfim, sábado e domingo de folga, eles de fato têm folga, eles de fato conseguem parar e descansar uns momentos. E a sensação, muitas vezes, que as mulheres têm, e eu já me encaixei nisso, estou me trabalhando, é aquela sensação de que nós não temos descanso. A gente trabalha 7 dias por semana e a gente só descansa de fato quando está dormindo. Não existe um outro momento para isso. Isso é algo exaustivo. A gente começa a ficar irritada, a gente começa a descontar muitas vezes no nosso marido, a gente vive estressada e de verdade não tem psicológico que aguente isso. Só que o que acontece? Esse comportamento, ele não é algo que veio com a gente. A gente foi aprendendo isso com nós mesmas. Esse comportamento ele foi aprendido com as nossas mães, com as nossas avós, com as nossas ancestrais, com as mulheres que vieram antes de nós. Principalmente para quem teve uma mãe que se dedicou ao lar, que não foi para o mercado de trabalho. Uma mãe que ficou ali em casa, cuidando da casa, cuidando do marido. Então, desde muito pequenas, a gente é cobrada de que a gente precisa manter tudo impecável, de que a casa tem que estar sempre em ordem, de que tem que estar tudo sempre bonitinho, tudo sempre muito bem limpo. A minha avó, para vocês terem noção, ela passava lençol, ela passava a toalha de banho, era tudo organizadinho, tudo no lugar. A gente vem carregando essas informações das nossas ancestrais, das mulheres que vieram antes de nós, aqui no nosso inconsciente. E aí quando a gente casa, que a gente acredita que eu vou fazer diferente da minha mãe, eu não quero ser uma escrava da minha casa, que muitas vezes a gente vê as mulheres se tornando escravas da própria casa. Eu pensava exatamente dessa forma, eu quero que minha casa seja um lar, eu não quero ser escrava dela. Essa autocobrança, ela começa a vir... É sutil, é como se fosse uma vozinha dizendo, a gente não consegue ouvir de fato, não consegue perceber de fato, mas vem um sentimento dentro de nós como se, para eu ser uma boa mulher, para eu ser uma boa esposa, para eu ser uma boa dona de casa, eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso que tudo esteja impecável, eu preciso que tudo esteja em ordem, que a minha casa esteja sempre muito limpa, que esteja tudo sempre perfeito. Só que o que acontece? Quando a gente coloca muita energia, por exemplo, eu coloco toda a minha energia na minha casa, eu começo a deixar a desejar no meu trabalho, algumas vezes no meu casamento,
Se eu coloco toda a minha energia no meu trabalho, eu começo a deixar a desejar um pouco na minha casa, um pouco no meu casamento, enfim. Quando você foca demais em uma dessas tarefas, a outra automaticamente vai deixar a desejar. E uma coisa que eu percebo é o seguinte: nós mulheres muitas vezes fazemos isso, a gente está fazendo isso no nosso dia a dia e a gente esquece que nós somos humanas. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a falhas. A gente não consegue fazer tudo, absolutamente tudo, com perfeição. É impossível. Justamente porque nós somos humanas, então não tem como fazer tudo perfeito. Isso, inclusive, foi tema de uma sessão de terapia que eu fiz com a minha terapeuta, que eu também faço terapia. E eu tava falando justamente sobre isso, sobre eu tá quase ficando maluca por causa da bagunça que meu marido tava deixando, das coisas que estavam acontecendo aqui em casa, que eu tava com a sensação de que eu tava perdendo o controle de absolutamente tudo. E acontece o seguinte: dentro de um lar onde moram mais de uma pessoa, né? No caso, quando você está casada, quando você tem o seu companheiro, obviamente as coisas não vão ficar do jeito que você espera, porque o seu companheiro não é um robô, ele é um ser humano também, então ele também tem um espaço dele dentro da casa. É claro que existe um extremo, né? Às vezes acontece do marido só atrapalhar e não ajudar em absolutamente nada, e isso precisa ser conversado, sim, com certeza. Mas eu falo no seguinte, de muitas vezes você querer exigir que o outro pense e aja exatamente como você. Mantenha as coisas da forma com que você gostaria que fosse. E são duas pessoas diferentes que pensam de formas diferentes, muitas vezes foram criados de forma completamente diferente. E às vezes o que é importante para você não é tão importante assim para o outro. E vice-versa. O assunto aqui não é relacionamento no geral, mas eu acho que essa pontuação aqui foi importante. E voltando a falar do que eu estava falando antes, que era a questão da sessão de terapia, que foi um assunto que eu levei para terapia, a minha terapeuta me disse algo que fez muito sentido para mim, inclusive eu comecei a trazer isso nos meus atendimentos também com as mulheres, é a questão de onde tem bagunça, existe vida. Porque uma casa 100% organizada, você não vai ver na vida real. Você vai ver em vídeos que as pessoas postam, esses vídeos satisfatórios, vídeos bonitos que a gente vê às vezes nas redes sociais, ou até aquelas imagens de casas, de plantas, enfim, os profissionais de decoração, que a gente começa a ver a perfeição, tudo no lugar, com tudo bonitinho, impecável, aquela visão de ordem. É bonito de ver, dá uma paz, mas ali não existe vida. Não tem ninguém morando ali. Você só vai conseguir manter a casa do jeito que você quer se você morar sozinha, se você for uma pessoa sozinha. Então, a partir do momento que você se casa, a partir do momento que você mora com outra pessoa, que você compartilha o seu lar com outra pessoa, automaticamente essas coisas vão acontecer. Então, onde existe uma certa bagunça, existe vida naquele lugar. Então, o que é mais importante para você? Isso é necessário de ser perguntado. Fica a reflexão aí para você. O que é mais importante? Manter tudo em ordem ou ter um casamento feliz, ter um casamento saudável? E outra coisa que é importante refletir também sobre esse assunto é como você se sente se você deixar a louça para lavar mais tarde. Se você vê um ambiente que está desorganizado e você olha para aquilo e pensa, depois eu vejo isso, vou fazer outra coisa que é mais importante agora. Como você se sente quando você olha a casa suja, o chão ali com uma sujeira, alguma coisa assim, que você sabe que aquilo precisa ser limpo, mas naquele momento não dá para ser feito, e aí você olha e pensa, preciso fazer isso aqui, mas eu vou deixar para depois porque outra coisa agora é prioridade. O que é que você sente quando esse tipo de coisa acontece? Eu sei por experiência própria e também por relatos de outras mulheres, é que quando você vê algo que tá fora do lugar, vem um sentimento de culpa, como se você tivesse a obrigação de manter tudo aquilo em ordem. Mas entenda que isso não é algo seu, isso é algo que você aprendeu com as mulheres que vieram antes de você. E isso não quer dizer que precisa se manter dessa forma. Você pode sim quebrar esse ciclo, você pode sim começar a fazer diferente, mas a culpa, ela vai acontecer. É um sentimento que vai existir ali, só que você precisa aprender a lidar com a culpa e entender que não é porque você deixou algo para trás, não é porque você deixou uma baguncinha, não é porque você deixou a louça suja ali, não é porque você deixou o chão sujo, enfim, alguma coisa que você deixou para fazer depois porque decidiu priorizar algo que era mais importante para você no momento,
Isso não quer dizer que você seja uma mulher porca. Isso não quer dizer que você seja uma mulher desleixada. Isso não quer dizer que você seja uma mulher ruim. Só que para isso vai ser necessário você aprender a lidar com o desconforto que isso vai trazer, porque às vezes parece que a gente escuta a nossa mãe no nosso ouvido brigando com a gente, né? Quantas vezes você ouviu na sua vida: ah, que quarto bagunçado, arruma isso, porque as meninas têm que ser sempre comportadinhas, você tem que ter postura, você tem que ter modos. Minha avó dizia que você precisa ser uma mulher aciada, você precisa ser caprichosa, você precisa fazer as coisas da casa com amor. E essas frases, elas vão ficando aqui, ó, na nossa mente subconsciente, e a gente vai tendo comportamentos de autopunição muitas vezes e de autocobrança o tempo todo, porque a gente aprendeu isso dessa forma, mas não significa que precisa ser assim. Você pode começar a fazer diferente a partir de hoje. Então, sempre lembra do seguinte: você é um ser humano. As mulheres do passado, elas não iam para o mercado de trabalho. Algumas até iam, mas o comum era que as mulheres ficassem em casa enquanto os homens saíam para trabalhar. Hoje já não é assim. Hoje nós dividimos a carga do trabalho com os homens, a gente divide as contas muitas vezes com os maridos, a gente divide muitas vezes os pesos das responsabilidades com os maridos, porém, a cobrança de manter tudo sempre impecável, sempre em ordem, sempre limpinho, cheirosinho, sempre cai sobre nós, mulheres, por causa dessas cobranças que a gente teve lá atrás das mulheres que vieram antes de nós. Então, para que isso fique mais leve, é algo que eu venho fazendo comigo também, eu venho orientando outras mulheres a fazer, é sempre que você percebe essa autocobrança vindo e você sabe que aquilo não veio de você, você sabe que você aprendeu isso, é importante você respirar fundo, fechar os olhos e lembrar da tua mãe e dizer: mãe, isso fica com você, isso é teu, eu libero a partir de agora, isso não é meu. E sempre lembrar disso, porque de fato não é algo seu. E comece a fazer todos os dias, é um exercício diário, é algo que você precisa começar a praticar. É claro que você também não vai pro extremo, vai começar a deixar de fazer tudo, falar agora que se dane, eu vou fazer o que me der na telha. Também não é assim. Só que é importante você entender que precisa existir um equilíbrio das coisas. Você precisa aprender a se doar para as coisas, mas na medida certa. Porque senão o que acontece? Você vive em prol dos outros, você vai viver em prol do seu marido, da sua casa, do seu trabalho. E você, que é a pessoa mais importante da sua vida, vai acabar ficando em último plano. Só que o que acontece? Isso não se sustenta a longo prazo. Porque se você não faz uma pausa, se você não para um momento para fazer algo por você, para se priorizar, vai chegar uma hora que o seu corpo vai te obrigar a parar. E muitas vezes não é de uma forma muito legal. Muitas vezes essa pausa vai vir através de uma doença, de algo grave que acontece com você, justamente o seu corpo te dizendo: para, pelo amor de Deus, você precisa parar, eu não tô dando conta. Então, depois desse vídeo, eu quero que você reflita sobre esse assunto, pense como é que tá a sua vida hoje, reflita sobre as cobranças que você faz para você mesma, como que você tá encarando a sua vida de casada, como você tá encarando a forma com que você cuida do seu lar, como que tá sendo a divisão de tarefas, porque é importante também que a gente divida as tarefas com o nosso marido, que não fique tudo nas nossas costas. E para tudo isso existe jeito. A gente precisa aprender como dialogar da forma correta, a gente precisa aprender também a soltar as cargas que a gente vem carregando de forma desnecessária. Só que eu entendo que é muito difícil fazer isso sozinha, porque às vezes a cobrança não vem só de nós, às vezes a gente continua escutando cobranças das nossas mães, por mais que a gente tenha casado, por mais que tenha saído da casa dela, às vezes a gente ainda escuta cobranças vindo das nossas mães, às vezes a gente escuta cobranças dos nossos maridos, né? Então, às vezes é algo que realmente a gente continua sendo bombardeada por outras pessoas, mas a grande maioria das vezes isso acontece vindo de nós mesmas, é a autocobrança que vem. Então é muito importante que, além de você começar a se observar e ver como é que você se sente, né, nessas questões, como você vem se cobrando e começar a colocar em prática, deixar algumas coisas de lado, começar a se priorizar um pouco mais e de fato perceber o que é mais importante para você. Se você não consegue dar conta de fazer isso sozinha, de equilibrar melhor essas questões, é muito importante que você busque por ajuda profissional. Porque o profissional ele vai ter as ferramentas certas para te ajudar a resolver essas questões,
para olhar para isso de uma forma mais certeira, para entender da onde que veio isso, por que que você está fazendo isso com você mesma, e vai te ajudar também a trilhar esse caminho de uma forma mais leve. E aí, você que está assistindo, você se identificou com o que eu falei aqui? Você sente essa sobrecarga? Você percebe essa autocobrança na tua vida? Você sente que você está sendo um malabarista, que você está tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo e se deixando em último plano? Se você se identificou, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E também eu gostaria de saber de vocês quais assuntos eu poderia trazer aqui, o que você gostaria de ouvir eu falando. Deixa aqui nos comentários também sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um beijo!